Shalom a todos, Bruno Rabaim, sejam bem-vindos a mais um estudo, na nossa aula aí, a aula 2 de Shehilot, né? Nós vamos estar vendo aí, né, como nós estamos aí nessa série, né, de estar revendo os estudos sobre o mês os costumes, né, sobre o mês, na verdade, sobre o mês de Elu, né? Na aula anterior nós vimos aí, né, a Cabala, né, o significado, na verdade, Cabala, a revelação do mês de Elu. Nós vimos um pouco ali. E hoje nós vamos estar vendo a lição 2 que é Shehilot, né? O que é Shehilot, né? Olha, o mês de Elu é um momento de reflexão pessoal e preparação para o Yom Yamin Moraim, né? Dias sagrados. É um momento para se arrepender dos pecados, né, e trazer e fazer as pazes com o outro, né, e focar no relacionamento com Deus. Nesse período é um momento, né, de nós estar aí focando no relacionamento a Deus e também fazer as pazes com as pessoas ou com alguém que nós deixamos alguma pendência. Então, é muito essencial que esse é um momento de preparação, né? Nós estamos, na verdade, vamos estar se preparando para anteceder, se antecipando, né? Se preparando para assim melhor, quando chegar os dias sagrados, nós estamos assim preparados, com o coração, vamos dizer, mais quebrantado, mais propício, né? Para o arrependimento, para rever aí as nossas falhas, nossos erros, a qual nós fizemos durante esse período, né, esse ano. Então, é um momento de preparação, é um momento de reflexão também, de transformação do nosso eu também, para sempre melhorar. Então, também nesse mês, né, existe há muitas práticas que são tradicional feitas durante o mês de Elul, né? Como a Shehilot, que isso, na verdade são súplicas adicionais a cada manhã, né? Que na verdade Shehilot são súplicas, né? A qual nós fazemos a cada manhã, né? No mês de Elul, né? E vocês vão ver, né? Recita também ou seja, todos os dias nós vamos, a partir do mês de Elu, de 1 de Elu, inicia ali os Salmos, né? 97, nós vamos estar estudando na próxima aula sobre o Salmo 97, não, desculpa, 27, né? Que é Le Davi Hashem, Uri, né? E o toque de chofar. Então existe aí esses três pontos ao qual se faz no mês de Elu, né? Que na verdade o toque do chofar é para nos despertar, na verdade para nós, a nossa alma, nosso despertar, como nós falamos, né? Que o rei ele vem, né? O rei está no campo, né? E ele vai estar visitando a gente, a Shem, entre aspas, né? Metaforicamente, ele desce a esse mundo e vem nos está mais próximo da gente, né? Ele sai do seu palácio e desce a esse mundo, os mundos inferiores, para estar aí pessoalmente, né? Cada um atendendo cada um segundo a sua vontade, né? E quando começa a recitação da Shehilot, né? O costume rabado, né, que é o costume a qual nós seguimos pela orientação do nosso Rav, né? Nosso Rav, e E nós seguimos o costume do nosso Rav. Por isso que é importante a gente ter um Rav, para que nós possamos fazer de acordo com o nosso mestre, o nosso professor. E o costume Rabadi é começar a recitar Shehilot no domingo anterior a Rosh Hashanah. A menos que Rosh Hashanah caia na segunda ou na terça-feira, né? Se cair na segunda ou na terça-feira, Rosh Hashanah vai e se mudem, não? Aí no caso em que Rabadi começa 2 domingos anteriores, antes de Rosh Hashanah, né? Quando vai cair ali no meio numa segunda ou numa terça, e se eu não me engano, nós vamos estar caindo aí mesmo numa segunda ou numa terça, então vai ser 2 domingos anteriores. Nós vamos estar fazendo aí, né? Dois, dois domingos anteriores a Rosh Hashanah, né? Atualizando, né? E depois, né, eu vou estar dando uma olhada aí se tiver corrido mesmo, se começa de segunda a terça.
Se for, nós vamos começar mais cedo, né? Vamos começar ali 2 domingos antes, fazer as xerilotes. E aqui depois vai estar sendo disponibilizado para vocês também as xerilotes, né? As súplicas para Binei Noa. Está no Rama Orahai, né? 581, né? Ou seja, o indivíduo que tem problema para acordar para as serrilotes, né? Nós sabemos que a cada manhã ali fazemos a serrilote, na verdade à meia-noite ali o horário onde se faz a serrilote, mas aquela pessoa tem problema ou trabalho, existe essas coisas também. Ou seja, o professor que ensina de manhã e acorda cedo para a serrilote o impedirá de fazer bem seu trabalho, só deverá acordar para a serrilote alguns dias em Elu durante a MA Techuvá. O mesmo é verdade para trabalhadores contratados e funcionários que teria seu trabalho impactado negativamente por causa de acordar cedo. No entanto, é preferido pelo menos dizer a Sherlock para si mesmo antes do Shaharit ou a Minha, né? Na verdade, aí, é por isso que nós estamos estudando assim, como nós dizemos, nós estudamos a Alahá, porque se nós vamos fazer, nós entender a Alahá, a lei, né? Designada para cada, como existe a Alahá para fazer as Sehilot, então existe aí uma pessoa, vamos dar um exemplo, um professor ou um trabalhador que precisa acordar cedo, e isso vai atrapalhar o seu desempenho no trabalho. E por isso que eu digo que no judaísmo existe tudo, né? Vem explicando todos os detalhes. Por isso que é bom a gente aprender e entender de uma fonte segura, na verdade, para que nós possamos fazer de acordo com a vontade de Hashem. Deve-se fazer um esforço para dizer Shelot com fervor e força no adormecer durante a oração até o fim, né? A oração até o fim. Está em Orahai, né? Ou seja, o horário específico ali de fazer as Sherrilot, né? São entre Shaharit ou Minha, né? Que ali é o serviço da tarde ali, esse é o período de você poder estar fazendo. Quando o Sherrilot deve ser dito, né? A maioria das autoridades diz que Sherrilot não deve ser recitada à noite, ou seja, a noite antes da Ha'af, antes de Hadnot Laila, né? Meia-noite. Alahicamente, né? Não pode ser recitada antes. Então, nosso sábio também fala, né? Ali durante o período antes de meia-noite não se pode ser recitada, né? Então tem aí até a meia-noite, até o período ali da Minha, né? Que é ali ao meio-dia, né? Se faz a Minha. Então, temos esse período, né? Não pode se dizer antes, né? No período ali da noite, né? E de 6 horas até meia-noite, então só não pode ser recitada antes, né? Tem esse paralama, esse ponto também, para nós poder estar observando. Embora não se deve dizer as Sherrilot antes de meia-noite, né? É permitido ouvi-lo por meio de uma gravação para praticar as palavras e melodia, né? Se você pode ali, né, tá treinando, né, ouvindo, escutando também. De preferência, deve ser dito no fim da noite antes de Olot Amarra, né? Mishnah Baru, introdução. Mamam Wadei, não se, mas se alguém atrasa, pode dizer depois de Ai Marad, aquele que não consegue se levantar cedo para dizer, deve no entanto dizer a Sherrilot, seja de manhã antes de Shaharit ou mesmo antes à tarde antes de Minha, né?
amanhã é melhor que a tarde. Não existe aí, não sabe disso que amanhã é melhor do que a tarde, então tem aí, você não consegue acordar às meia-noite, então você tem aí o período, esses períodos aí de estar realizando, né? Você não consegue ou não consegue acordar cedo que vai atrapalhar seu serviço, então você tem essas formas de dizer. E também existe esse, né, as leis dos 13 midot, né, os 3 atributos, né. As leis devem ser, ou seja, as serlot devem ser ditas com a intenção adequada, né, ou seja, não precisa se fazer as serlot com kavaná, né, tem que ter a atenção adequada, lentamente e com humildade, ou seja, lentamente e com humildade, especialmente quando se está recitando, né, os textos ali, Yud, Gime, né, que é os 3 atributos, né, deve ter cuidado ao fazer uma pausa entre o nome de Hashem, Hashem, nome Hashem, né, e do Yud, Gime, que é os 3 atributos. Então nós temos que ter esses intervalos, né, para que possa estar fazendo de acordo. Se deve curvar-se lentamente ao dizer, né, Hashem, Hashem, e quando entrar ali no Gime, né, nos 3 atributos, né, e não é necessário levantar os pés como se faz durante a Kedushá, recitando a palavra Hashem, Hashem, né, não é necessário levantar o pé, deve fazer uma pausa entre Berre e Hashem, né, no Yud Gime, né, que é nos 3 atributos. Se alguém estiver rezando sem um Midian, ele não deve dizer os 3 atributos como uma oração. Ou seja, no Shulchan Aruch, né, diz assim, não pode se ler o Yud Gime, né, os 3 atributos, com a cotilação como se estivesse simplesmente lendo a Torá. Isso está em Shulchan Aruch, Orahai. Tem que ter um cuidado aí, cantilação. Ou seja, nós como Bnei Noach não formamos um Midian, então não fazemos os 3 atributos de Hashem, né? Isso é bom e bem interessante nós saber. Nós não podemos fazer os 3 atributos, né, como reza, né? Um Bnei Noach não pode estar aí fazendo esses 3 atributos, né? Vocês já viram aí, por quem já conhece, então não fazemos, né, como motivo de oração, mas nós podemos lê-los, né? Nós podemos lê-los, mas não com motivo de oração. Então, esse é uma das formas, né, três costumes, né, na verdade esse é o primeiro a qual nós estamos tratando. Então a Sheilot, na verdade, são súplicas, né, resumindo, aonde a gente vai estar, fazendo uma reflexão pessoal, auto se avaliando e se preparando para os grandes dias. Então, e é dessa forma aqui, a qual foi lida aqui, passada para vocês, que um Bnei Noach ele deve fazer, né? Ele não pode fazer de uma forma diferente, ele tem que fazer de acordo com a Alahá, né? E os nossos sábios, eles já deixaram como realizar cada ação dessa. Então as Sheilot são super preparação, onde você vai estar aí, em outras palavras, se relacionando melhor, tanto com a Hashem como o próximo, na verdade, fazendo as pazes, né, com o próximo. E é necessário a gente trabalhar esse aspecto, né, que nós temos que estar bem com o próximo, né? A nossa intimidade, como a gente está com o próximo, isso vai refletir com o Criador. Você não pode dizer que ama a Hashem se você não reflete isso para o seu próximo. Então, é muito importante a gente estar trabalhando aí, auto se avaliando e melhorando nossas condições, tanto com o próximo para com a Hashem, porque isso é uma reflexão, né? Que nós, na verdade, o ser humano é a imagem de Hashem. Então, precisamos estar bem com os que nos cercam, né? Muitas vezes, e para que o nosso relacionamento esteja completo com Hashem. Então, esse
é o costume, né? Da Serrilote, né? E mais aí, passando de acordo com a orientação do nosso rabino, né? Do costume rabado. Então fica aí, né, a dica para que vocês possam estar anotando aí. E quando entrar aí Elu, né? Nós estamos num 24 de Ave, né? Se eu não me engano. Não é isso, né, Cristina? 24 de Ave, nós estamos. Então que cada um da gente possa estar aí se preparando, né? Nesse momento de reflexão que vai entrar já aí. Na verdade, faltam 6 dias, né, no calendário judaico. Que cada um de nós possa fazer essa reflexão. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo Bejat Tracendo, né? Quem tiver dúvida ou queira tirar dúvida, fazer perguntas, então só colocar aí ou perguntar nos grupos para que nós possamos aí estar melhor ajudando cada um de vocês. Então, pessoal, um ótimo estudo a todos. Shalom, shalom, até a próxima.